Boa noite. Você já reparou como é que a nossa sociedade dá um valor gigante para o trabalho? E estudo entra nessa categoria, tá? Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Ok, maioria. Quem aqui só estuda? Levanta a mão. Ok. Não, eu não tô só, é uma pressuposição normal, tá? Principalmente, deixa eu saber aqui, quem está no ensino médio, levanta a mão. Ok, quem está cursinho? Tem ninguém? Faculdade? Ok. Pós-graduação? Alguém? Legal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade, ela, de fato, ela dá um valor muito grande para o trabalho. Por exemplo, quando você vai conhecer uma pessoa, qual que é uma das primeiras coisas que ou você pergunta ou a pessoa pergunta para você? O que você faz? O que você trabalha? Ou o que você está estudando? Nós somos definidos pela nossa ocupação, pelo menos na nossa sociedade. Agora eu pergunto, será que isso é bom? Abre lá, se você fechou, abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 18 a 26. Eclesiastes 2:18, a partir do 18. Diz assim: Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá de deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. E é correr atrás do vento. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço neste momento que essas palavras de Salomão, inspiradas pelo Teu Espírito, possam encontrar um local, uma terra bem fofa no nosso coração, para que possa dar frutos e nós sejamos desafiados por aquilo que nós vamos estudar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se você estava aqui nos versículos anteriores, depois de analisar vários aspectos da vida, Salomão disse que ele passou a odiar. Essa é a expressão original hebraica, quando ele fala que ele estava odiando a sua vida depois de considerar tudo. E uma das coisas que fazia Salomão odiar a vida era o seu trabalho. A gente viu que o trabalho é algo que existia antes da queda, se você lembra bem, tá? A ordem de trabalhar, de cultivar, de guardar e proteger o jardim veio antes de Gênesis 3, isso está em Gênesis 2. Ou seja, trabalho não é fruto da queda, trabalho é algo bom aos olhos de Deus. Mas quando nós pecamos em Adão, lá em Gênesis 3, nós recebemos uma sentença, e eu quero que você ouça essa sentença. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá
o seu pão. Isso está lá em Gênesis 3, dos versículos 17 a 19. Antes da queda era com prazer, agora é com suor e dificuldade. E a minha ideia com esse texto, ao estudar esse texto, é entender como é que o trabalho ele é ruim, mas é bom. Eu não estou louco, tá? Mas essa é a ideia. Então, guarde essa frase. Ela vai tentar... É uma pretensão de tentar resumir a passagem, que é o que está aí na sua tela. Trabalho debaixo do sol é canseira, mas pode ser prazeroso. Trabalho debaixo do sol é canseira, mas pode ser prazeroso. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, dos versículos 18 e 19, é que não há garantias. Não há garantias de que nós vamos usufruir de todo o nosso esforço debaixo do sol na nossa vida, de todo o nosso trabalho, de todo o nosso estudo, enquanto nós estamos em vida. Você conhece alguém que estava estudando de maneira frenética ou trabalhando muito, juntando riquezas para si e do nada morreu? Eu conheço mais de uma pessoa. E essa pessoa, uma delas, não usufruiu de quase nada que ela conquistou. Afinal, para morrer, basta estar vivo. E para piorar, todo o resultado desse esforço não vai ficar conosco. Olha de novo aí o versículo 18. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele vai ser sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Por que eu tenho que me matar de estudar? Passar em concurso? Trabalhar 40, 50, 60 horas semanais? Juntar o máximo de dinheiro, viver quase na miséria para poder comprar um apartamento? Fazer uma poupança, se tudo que eu vou juntar aqui, quando eu morrer vai acabar na mão de uma outra pessoa? E pior, essa pessoa pode ser tola. Ela pode nem saber o que ela vai fazer. E repara que boa parte da nossa ansiedade vem do fato de que a gente quer controlar essas coisas. Inclusive o resultado do nosso esforço. A gente é tão ávido para isso que, note, a gente quer controlar as coisas lá da cova. Para isso que a gente deixa um testamento. Que a gente quer dizer para onde que vai aquilo que a gente tanto se esforçou. O que Salomão está nos alertando é que fazer isso pode te dar uma úlcera antes dos seus 50 anos. E quem sabe até um ataque cardíaco. Por quê? Porque isso é vaidade, isso é correr atrás do vento, isso é vapor. Jesus conta uma história, essa história está lá, se você quiser anotar, lá em Lucas 12, dos versículos 16 ao 21. Eu vou resumir, tá? Mas é um homem que trabalhou feito louco para comprar uma propriedade. Aí ele compra a propriedade dele. Aí ele faz uma poupança para garantir o futuro dele. E nada de errado com isso, ok? Isso é legítimo, tá tudo certo. Mas ele foi trabalhando e ele foi investindo, ele foi colocando a sua vida nisso para ter uma vida segura no futuro. Como que a gente ouve hoje? Eu vou trabalhar enquanto eu tenho força, porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Você já ouviu isso? Mas é exatamente isso que Salomão fala aqui para nós. Você vai camelar de trabalhar hoje, mas você não tem garantias de que você vai usufruir isso amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. E no final daquela parábola, Jesus fala assim, para esse cara que trabalhou tanto, ele falou assim, agora que você acumulou tanto, com tanto esforço, que você colocou a sua segurança na sua conta bancária, deixa eu te falar uma coisa, você vai morrer essa noite, seu tolo. Ou em outras versões, seu louco, hoje vão pedir a tua alma. É burrice acabar com a nossa vida pensando que o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso estudo é algo melhor do que se realizar no Senhor. Nós podemos usufruir de alguns benefícios temporais e aí morrer. Ou talvez nem usufruir de nenhum benefício temporal e ainda assim morrer. E o pior é que nós colocamos o nosso valor nas nossas ocupações, nos nossos títulos, nas nossas conquistas. Talvez você conheça ou talvez você seja uma pessoa que se preocupa muito com isso.
que fez ou que faz um curso que inclusive você não gosta, só para impressionar parentes, para impressionar seus amigos, para não falar para eles que você faz o curso que você gosta, porque talvez isso seja vergonha para você. Mas não é assim que Deus nos mede. Se você já entendeu que o pecado, desde Adão, te separa de Deus, e que não tem nada que você possa fazer para você chegar até Deus, e que Deus te ama tanto, que Ele proveu solução mandando o Filho dEle para morrer no teu lugar, para pagar pelos teus pecados, te fazendo santo diante de Deus. Se você já creu nisso, deixa eu te falar uma coisa, acorda. O seu valor não está no trabalho que você tem, no curso que você faz, e sim em quem você é em Cristo. Por causa do sangue de Jesus derramado para te salvar. E isso é fantástico, muito mais do que qualquer curso que você possa fazer, ou do tamanho de zeros que tem na sua conta bancária. Então, além da gente não ter garantias, segunda coisa, o destino é outro. Olha só, versículo 20. Cheguei a ponto de me desprezar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, como era o caso dele, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. E isso também é um absurdo e uma grande injustiça. É interessante pensar que Salomão, ele era extremamente inteligente, mas ele não tinha o dom de ver o futuro. E ele teve um filho chamado Roboão. Ele herdou tudo que o seu pai deixou para ele. E esse cara foi um imbecil. Ele foi um tolo. Ele aumentou os impostos, governou extremamente mal, tanto que dos 12 territórios que o seu pai deixou para ele, ele perdeu 10. Isso está lá em 1 Reis 12. Ou seja, eu vou deixar tudo que eu conquistei com a minha inteligência, com o meu esforço, com o meu suor, para alguém que não mereceu. E talvez ele vai perder tudo. Isso não faz sentido. Você já pensou que tudo que você acumular vai ser distribuído por pessoas que, pasme, talvez desejarão a sua morte mais rápido para poder repartir os seus bens? Gente, como isso acontece hoje? Inclusive no meio cristão, isso é triste. Nós gastamos as nossas forças, a nossa saúde, nós perdemos tempo em família precioso, tempo com os nossos irmãos em Cristo, por uma excessiva vontade de trabalhar e de estudar para gerar recursos que são temporários, e ao final, por causa desses recursos, pode ter uma briga familiar ferrenha. Tá bom, Leandro, mas eu não morri ainda, eu estou aqui, então fala comigo como se eu não tivesse morrido. Tá bom. Talvez você se esforce no seu trabalho ou num determinado projeto, seja no seu trabalho ou na faculdade. Mas você já reparou que muitas vezes você não leva o crédito? Dependendo da posição que você ocupa na empresa, quem leva o crédito quando você faz um trabalho bem feito, um projeto bem feito, é o seu chefe, não você. E ele inclusive é aplaudido pelo presidente da empresa, ou sei lá, por alguém que está acima dele. Ou você está naquele grupo de escola, da faculdade, que sempre tem uma pessoa que não faz nada. E aí vocês se matam de trabalhar, e o cara leva a mesma nota que vocês. Isso é injusto. Ou, você já teve que fazer prova em dupla com alguém que não estudou nada? Cara, muito chato. Eu já tive. E o cara tirou uma boa nota, mesmo sem tendo estudado nada. Péssimo, né? É possível que talvez você não tenha passado por nenhuma dessas situações, mas talvez, você faça coleção de alguma coisa. Sei, as meninas aí, talvez você ainda tenha a sua coleção de boneca, desde que você nasceu, você ainda tem lá um espaço lá na sua casa. Talvez homens aí, sei lá, o que vocês colecionam? Figurinha? Hot Wheels. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia, isso vai cair na mão de alguém que não dá o mínimo valor para isso.
E provavelmente essas coisas vão para o lixo. E você gastou dinheiro. Pra cá, se é Hot Wheels, você gastou muita grana. Se é boneca, você gastou muita grana. É triste, né? Então, além da gente não ter garantias e de que o destino vai ser outro, terceira coisa, não tem descanso. Versículos 22 e 23, olha só. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Será que Confúcio estava certo quando ele falou: escolha um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida? Eu acho que Salomão discorda dele, cara. Muitas vezes, nós não descansamos. Nós mal conseguimos dormir. É um misto de você camelar durante o dia, você se mata de trabalhar, e aí você perde o sono à noite. Olha que combinação show. Gente, isso é realidade para muita gente. Muita gente mesmo. E é interessante pensar que tem gente que fala que a Bíblia é desatualizada. A pessoa, debaixo de muita luta, noites mal dormidas, vai lá e consegue bater aquela meta que o chefe pôs que parecia impossível. Show! E aí o que ele faz? Ou ela faz? Bom, vamos lá. Vamos comemorar isso aí, né? Então vai lá, happy hour, celebra, dorme bem. Aí chega no dia seguinte, o que tem lá na planilha que chegou no e-mail? Uma nova meta, e essa parece ser mais difícil. Ou um novo trabalho que o seu professor deu, uma prova que você tem que estudar, que tem o dobro de páginas para ler do que a prova anterior. E aí você vai para casa, deita a cabeça no travesseiro e fala: será que eu vou conseguir bater essa meta? Será que eu vou conseguir tirar uma nota boa nessa prova? E se eu não conseguir? Aí você fica pensando: será que valeu bater a meta anterior? E se eu não tivesse batido, o meu emprego continuava. Mas e se eu não tivesse tirado uma nota tão boa naquela prova? E aí seu cérebro começa a pensar umas coisas que você começa a ficar louco. E pior, você não dorme direito porque o seu cérebro fica rodando. Aí você chega cansado no trabalho ou na faculdade no dia seguinte, e repare, é nesses dias que geralmente a gente se desentende com algum colega. Seja ele alguém que está trabalhando do seu lado ali, ou seu chefe, ou seu professor, e aí isso vai acumulando e o cansaço mental piora, é um efeito dominó. E aí chega uma hora que você fala: será que vale a pena? Como diz o texto, olha no versículo 23, mesmo à noite a sua mente não descansa. Ela não descansa porque o que vem à sua mente à noite é o quê? É o trabalho, é a faculdade, é o estudo. E isso já é um indicativo de que essas coisas tomaram a sua mente, de tal forma que você não pensa em qualquer outra coisa. Isso já é o centro do seu pensamento. E isso pode ser um indicativo de que o seu trabalho e o seu curso estão no centro do seu coração. As escrituras têm uma outra palavra para isso. Chama-se idolatria. Gente, até pastor sofre com isso, tá? Às vezes tem muita gente que tem uma ideia errada de quem está aqui ensinando. Como pastor, eu posso falar para você que eu já pensei algumas coisas do tipo: será que depois de tanto tempo, de tantas horas aconselhando essa pessoa, será que isso vai surtir efeito ou essa pessoa vai continuar irredutível? Mesmo abrindo textos e mostrando para essa pessoa que ela está indo para o caminho errado. Será que depois de 20 horas de estudo, preparando um sermão, as pessoas vão prestar atenção ou elas vão ficar no celular? Ou elas vão ficar pensando na prova de segunda-feira? Será que mostrando na Bíblia que nós precisamos mudar determinadas coisas, as pessoas vão se render à palavra de Deus? Ou vão continuar pensando do mesmo jeito? Porque sempre foi feito assim, então é melhor não mexer. É cansativo, é estafante. Por isso que essa pergunta é sempre constante: será que vale o meu esforço? Sim, os pastores são pessoas falhas, ok?
carentes da misericórdia de Deus como qualquer outro ser humano. Agora repara na pergunta do versículo 22. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Por acaso você falou para você algum dia, que matéria chata? Ou fui só eu? Eu já falei isso até no seminário, tá, gente? Então pode assumir que você já falou isso algum dia. Meu, que aula chata. Que reunião insuportável, eu não aguento mais. Eu acho que todos aqui já falaram isso. Aí você pensa, bom, peraí. Com esse currículo aqui, com esse curso que eu estou fazendo, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou poder comprar aquele carro, ou fazer aquela viagem cara. Então vamos lá. Eu vou aguentar, aí você volta para o trabalho, volta para a faculdade, dia após dia, semana após semana, abrindo mão de muita coisa importante, seja família, amigos, igreja, a sua própria saúde, aguentando esse fardo só para chegar naquele dia de você viajar por 2 ou 3 semanas. Ou comprar algumas coisas, eletrônicos, sei lá. Agora detalhe que no começo desse capítulo que a gente estudou, Salomão já falou, isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. E o detalhe é o seguinte, Salomão teve todo o dinheiro, Salomão teve todas as fontes de prazer, e ele buscou em tudo que você pode imaginar, muito mais do que você tem. Ele buscou e falou, isso é vapor, a hora que você tenta agarrar, um abraço, você não pega nada. E o cristão, ele vive assim. Ele vive com uma mente muitas vezes dividida. Ele luta para conseguir, para bater aquela meta, para passar no concurso, ganhar mais dinheiro às custas de sono, de tempo precioso. Ao mesmo tempo, ele quer servir ao Senhor. Legal. O que Jesus fala disso? Mateus 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Olha só. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A gente não pode ter a mente dividida. Ou é um com letra minúscula, ou é o outro com o maiúsculo. Como um grande mestre colocou, um homem chamado Ligon Duncan, ele falou o seguinte: existe um Deus com D minúsculo que idealizamos, e um Deus com D maiúsculo que é. E os dois não são a mesma pessoa. E note que nesse versículo de Mateus, nesse capítulo de Mateus 6, no versículo 32, que vem um pouco depois, ele vai falar daqueles que se preocupam com o dinheiro dessa forma, são os incrédulos, não os cristãos. E o versículo 33, ele mostra que Deus vai acrescentar a provisão que nós necessitamos, o que deveria acabar com a nossa ansiedade, não com a nossa diligência em estudar, em trabalhar, não é isso, mas sim com a nossa preocupação exagerada de que Deus não vai suprir. Gente, de novo, as coisas básicas da vida, corretamente utilizadas, elas são boas, elas são doces. Comida, bebida, trabalho. O versículo 24 do nosso texto aqui vai mostrar isso. O que estraga essas coisas é um desejo desesperado de tirar mais delas do que elas podem dar. Você já reparou que é só o ser humano que faz isso? O animal não faz isso. O ser humano, ele quer tirar mais das coisas do que elas podem dar. E isso traz o que para nós? Cansaço, enfado, é tolice, porque a gente foca os nossos olhos aqui debaixo do sol. Então, já que não existem garantias, que o destino será outro e que não há descanso, chega de notícia ruim. A vida, ela é um presente de Deus. Felizmente há esperança. Olha o versículo 24 e 25. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que também isso vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu?
Então, depois de tanta pancada, finalmente vem a primeira coisa positiva no livro. É um oásis de esperança no meio de um deserto de desespero, né? Salomão está começando a ver diferença entre viver com Deus e viver sem Deus. Você vai perceber à medida que a gente for expondo o livro, isso é uma curva aqui no livro. Você repare que antes disso, ele se refere a Deus uma vez só. Está no versículo 13 do capítulo 1. E quando ele fala de Deus nesse versículo, ele fala que Deus parecia ser parte do problema. Agora, o que Salomão está dizendo é que a parte de Deus não existe alegria plena. Se nós estamos fazendo muitas coisas e tendo dificuldades de encontrar alegria plena, significa que nós estamos deixando Deus de lado. Se nós estamos fazendo tanta coisa, é porque Deus não é o centro do nosso pensamento e das nossas ações. Repara o que ele fala no versículo 24 aí. Não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Aí ele fala, isso também vem da mão de Deus. Salomão, ele para de tentar obter para si, e aí ele começa a aceitar essas coisas como vindo da mão de Deus. Olha a mudança de mente. Olha a mudança de pensamento. E isso é a mesma coisa que Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, versículos 4 a 5. Se você quiser abrir 1 Timóteo 4, dos versículos 4 a 5. Ele fala o seguinte, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O prazer nas coisas criadas é uma dádiva de Deus. É claro que nós temos limites. Para isso que nós temos esse livro aqui. Dentre outras coisas, é para nós sabermos para onde nós devemos ir. Por que a Bíblia nos coloca limites? Porque essas coisas, por si mesmas, elas não vão trazer satisfação plena. Essa é a diferença, ou deve ser a diferença, entre um cristão e um incrédulo. O que teme ao Senhor, ele entende que o que ele tem veio da mão de Deus e não do seu próprio braço. Já o que não teme ao Senhor, ele nunca está satisfeito. Como o Zé citou o Rockefeller. Quanto que é o suficiente? É só mais um pouquinho. O cara é bilionário. Só que a gente cai no papinho do mundo. Olha só, quando você pergunta para alguém, né, que está se esforçando tanto, o que a pessoa fala? Não, é porque eu sou uma pessoa determinada. Eu gosto de novos desafios. Essas coisas são fachadas para disfarçar a idolatria que essa pessoa tem. De querer colocar as realizações, as conquistas no centro do coração. Porque o que ela quer, seja dinheiro, seja fama, seja tudo que a gente já estudou aqui no capítulo 2, é o que alimenta o coração dela e não o próprio Deus. E porque essa pessoa nunca vai ser satisfeita com as coisas, essas pessoas não param. Elas não param. O cristão, por outro lado, ele tem que se gastar em querer ser mais parecido com Cristo. É claro que a gente pode ter projetos, desafios, mas que isso seja regado a muita oração, cautela, conselhos e submissão à vontade de Deus que está explícita nas Escrituras. Qual que é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4:3. Quem sabe isso de cor? Qual que é a vontade de Deus para você e para mim? A nossa santificação. É isso que Deus quer. Pode ler, anota esse versículo e decore esse versículo. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Todo o resto é secundário. O que Deus quer de você como um filho dele? Que você seja santo, que você seja parecido com Jesus. É isso que ele quer de você, o resto é secundário. E eu gosto da maneira com que Ray Stedman, ele nos lembra
que quanto mais você corre atrás da vida, tentando recuperar o fôlego após cada prazer, menos você encontra. Mas quanto mais você receber a vida como um presente das mãos de Deus, respondendo com gratidão pela alegria do momento, mais parece vir em sua direção. Eu vou ler de novo, presta atenção. Quanto mais você corre atrás da vida, tentando recuperar o fôlego após cada prazer, porque você se cansou de ir atrás disso, menos você encontra. Mas, quanto mais você receber a vida como um presente das mãos de Deus, respondendo com gratidão pela alegria do momento, mais parece vir em sua direção. Como a gente viu, por conta do pecado de Adão, o trabalho ele foi amaldiçoado. O que transforma o nosso esforço em desgosto, muitas vezes em problema. Mas existe bondade de Deus para nós em relação ao trabalho. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E pasme, Deus trabalha até hoje. Ele é trabalhador. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Sendo assim, nós temos a capacidade de encontrar prazer no nosso trabalho. O que era uma das frases que mais se repete no capítulo 1 de Gênesis? E viu Deus que era bom o resultado do trabalho que ele fez. Como é que eu encontro esse prazer? Olha o versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Você quer isso? Ande em santidade, buscando ser mais parecido com Cristo. Lembre-se que o seu professor ou o seu chefe primários, ou o seu primeiro professor, o seu primeiro patrão, não é um ser humano pecador, mas o próprio Jesus, e ele não está debaixo do sol. Por isso que a gente tem aquele mandamento que diz o seguinte: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não é para o seu patrão que você faz o melhor. O versículo continua, né? E não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso está lá em Colossenses 3:23. Então, diante disso, o texto faz uma última pergunta, versículo 26, que é o ponto 5. Quem é você? Olha só o versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Finalizando, Salomão ele faz uma distinção clara entre 2 tipos de pessoas. Aquelas a favor de um Deus gracioso e aquelas que estão mortas em seus pecados. Note a diferença. Quem agrada a Deus recebe, olha que o versículo fala, sabedoria, conhecimento e felicidade. Pela primeira vez no livro, desde que a gente começou, sabedoria é descrita como uma dádiva divina e não mais como um empreendimento humano. E é com essa sabedoria que vem o conhecimento e também a verdadeira alegria espiritual. Só que para o incrédulo não tem recompensa, é só perda. O incrédulo, ele vai juntar, segundo o versículo, para dar para os filhos de Deus. Mas espera aí, Leandro, aquele que não nasceu de novo, né, o incrédulo, ele não prospera? Infelizmente, por causa do pecado, tem muita gente que é justa que sofre. E muita gente que é ímpia que prospera. Mas isso é momentâneo. Isso não vai durar para sempre. Porque um dia, quando a gente estiver com o Senhor na glória, todas as riquezas vão ser levadas para o reino dos céus. Isso está lá em Apocalipse 21. Então, de novo eu pergunto, quem é você? É aquele que vai desfrutar dessas riquezas com Cristo um dia? Ou é aquele que vive perturbado com o futuro, sem verdadeira alegria e sem uma alegria que dura, que é plena? Eu quero concluir com algumas
Eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Enquanto você viver com base no merecimento, na ideia de que eu batalhei, logo eu mereço, você vai tentar agarrar os resultados dos seus esforços, só que você não vai conseguir, porque isso é vapor. Mas se você entender isso como dádiva de Deus, e que o trabalho é um meio, não um fim, aí você vai achar prazer até nas coisas pequenas da vida. Eu vi um autor falando, você vai achar prazer até naquele copo de leite que você bebe antes de dormir. Isso vai ser agradável a Deus. E nós só podemos ser agradáveis a Deus se nós estivermos unidos com o seu Filho Jesus Cristo. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se Ele morreu por você naquela cruz, se Ele ressuscitou e você ressuscitou com Ele ao terceiro dia, se a sua vida está escondida, como Colossenses 3 fala, a palavra aí para os nerds, escondida é cripto, daí que a gente tem criptografia ou encriptografado. Se a sua vida está protegida por Deus, então você pode descansar. E saiba, o Senhor se agrada de você, porque você está em Cristo. E o resultado do seu trabalho, dos seus estudos, é que o mundo vai começar a girar de maneira diferente para você. O que para o descrente é apenas canseira debaixo do sol, para você é uma vocação que traz fruto hoje e amanhã. Aqueles que reconhecem que essas coisas vêm da mão do Senhor são capazes de aproveitar a recompensa do seu trabalho num outro nível. Os frutos do nosso trabalho nunca foram feitos para ser o centro do nosso coração. Nunca foram feitos para ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E note que eu estou falando, não é o primeiro lugar, é o centro. Porque se Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração, significa que em algum determinado momento Ele pode cair para segundo ou para terceiro lugar. E isso é inadmissível. Deus não tem concorrentes. Você vai aproveitar de fato a vida quando você colocar as coisas da vida no seu devido lugar, deixando Deus no centro e os frutos como resultado. Você vai ver que essas coisas boas da vida vão ficar ainda melhores. A diversão, a música, a comida, a bebida. Quando você entender o lugar correto dessas coisas. Quando os frutos do nosso esforço funcionarem do jeito que Deus projetou para que eles fossem. Eles trazem uma satisfação superior, porque aí a gente entende que o prazer não está nas coisas em si, mas vem através dessas coisas. Que a beleza não está nas coisas, mas vem através dessas coisas. É uma dádiva de Deus para nós. Lembra que eu falei semana passada? Às vezes a gente tem migalhas que nos levam e apontam o nosso ser para Deus. Em vez de seguir as migalhas, o que a gente faz? A gente senta e fica comendo as migalhas, em vez de seguir a trilha, ou aquela placa, né, que eu falei semana passada. A placa está dizendo, para o Criador vire à direita, e aí você fica contemplando a placa. Parece até burrice, mas é. É isso que Salomão está falando. É uma dádiva de Deus para nós, no qual Ele mostra o seu amor para nós, quando nós aprendemos que essas coisas apontam para o Criador. E repare que ninguém nesse mundo está mais preparado para apreciar as coisas boas da vida do que o cristão, porque ele entende a função correta dessas coisas no mundo, que essas coisas são presentes do próprio Deus e apontam para o próprio Criador. Nós devemos trabalhar e estudar tendo em mente que Jesus fez todo o trabalho necessário para a nossa salvação. E isso é uma outra coisa que nos traz muita alegria. O que nós precisamos fazer é crer que apesar de nós termos sido criados à imagem de Deus, o nosso relacionamento com o Criador foi quebrado em Adão, nos fazendo inimigos de Deus. E para poder restaurar esse relacionamento, Jesus veio em forma humana. E sem pecado Ele morreu na cruz, pagando o nosso pecado e ressuscitando no terceiro dia, se assentando à direita de Deus. Você já creu nisso? De todo o seu coração, você crê nisso?
Um dos motivos pelos quais nós falamos tanto sobre aquilo que Cristo fez, é porque Jesus falou lá em João 5,17, o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus era um trabalhador. E quando nós pensamos no enorme peso que Jesus suportou lá na cruz, quando Ele carregou os nossos pecados nos seus ombros até a morte, isso foi o maior trabalho que Jesus fez. Não quando Ele ajudou o seu pai na carpintaria. Mas o legal, o sensacional, o fantástico, é que esse trabalho pesado de Jesus de levar os nossos pecados no ombro dele, teve um fim. Quando Jesus falou, está consumado. Não temos como ficar inertes. Diante dessa verdade, a gente só pode adorar a Deus e buscar imitar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu gosto do que Philip Ryken diz, ele fala o seguinte: Jesus ainda está trabalhando, não acrescentando qualquer coisa ao seu sacrifício pelo pecado, mas ele trabalha por meio do ministério da sua igreja. E ele cita vários textos como João 9,4, Atos 1,1, Efésios 4,12. Nós participamos dessa obra oferecendo o evangelho às pessoas, àqueles ao nosso redor que não conhecem a Cristo. Cantando músicas que louvam, que adoram, que engrandecem o nome de Deus. Amando aquele que é o nosso próximo, dando tempo para Ele no meio da nossa semana, para orar por essas pessoas, para nos encontrarmos com essas pessoas e incentivarmos uns aos outros. Ao invés da gente falar, não, isso custa muito tempo. Custa muito dinheiro para eu pegar o Uber e ir até lá ver essa pessoa. Quando a gente se doa ao ministério cristão, nós participamos dessa boa obra também cumprindo as nossas tarefas diárias comuns de uma maneira que a glória vá para Deus. Isso é o trabalho do e para o reino de Deus. Como disse Lutero, o mundo inteiro deveria estar cheio de serviços a Deus, não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas e nos campos. Gente, independente do que você esteja estudando, independente do emprego que você tenha, ocupe-se principalmente com a grande obra de Jesus na sua vida e através da sua vida. Tenha em mente de que tudo e todos fazem parte da mesma obra, o glorificar a Deus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por verdades tão claras na tua palavra. O Senhor sabe que existem contextos diversos aqui. E eu peço nesse momento que a tua palavra, mais uma vez, possa germinar nos solos de cada coração aqui. Desafia-nos, Senhor, a sair da mediocridade e viver uma vida a todo momento que produz fruto. Principalmente nesses locais onde muitas vezes nós estamos sozinhos, onde nós não temos companhias de irmãos em Cristo. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos encontrar alegria nas coisas criadas, entendendo que essas coisas vêm da tua mão e não do nosso próprio esforço. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.